Você está prestes a embarcar em uma jornada profunda e reveladora através das páginas mais sombrias e misteriosas das Escrituras. Hoje, vamos explorar a vida e as profecias do profeta Daniel, um jovem exilado que se tornou um dos maiores visionários bíblicos. Prepare-se para desvendar visões apocalípticas, interpretar sonhos enigmáticos e descobrir como a fé inabalável de Daniel o levou a sobreviver a uma cova de leões e a revelar o futuro de reinos e nações. Vamos mergulhar nas sombras das Escrituras e desvendar os segredos divinos que moldaram a história e continuam a nos inspirar hoje. Inscreva-se, curta e ative o sininho para não perder nenhum detalhe desta fascinante exploração espiritual. Venha com a gente nessa jornada épica, Sombras das Escrituras, a vida e as profecias do profeta Daniel. Prepare-se para explorar as visões apocalípticas e os segredos revelados por Deus ao profeta Daniel. Você está pronto para desvendar os mistérios sombrios das Escrituras? Profeta Daniel, um jovem em terra estrangeira. Daniel, um jovem da nobreza israelita, foi levado cativo para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor, aproximadamente em 605 CC. A conquista de Jerusalém por Nabucodonosor trouxe não apenas destruição, mas também um grupo seleto de jovens israelitas que foram escolhidos para servir na corte babilônica. Entre eles, Daniel se destacou por sua linhagem real e por sua educação excepcional. A Babilônia era um centro de poder e cultura pagã, conhecida por sua opulência e por seus rituais complexos. Daniel e seus amigos foram escolhidos para serem treinados na língua e na literatura dos caldeus, a fim de servir no palácio do rei. E o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Daniel 1:3. Desde o início, Daniel enfrentou uma grande prova de sua fé. O rei Nabucodonosor havia determinado que Daniel e seus companheiros recebessem uma dieta rica das finas iguarias da mesa real, incluindo carnes e vinhos que não estavam de acordo com as leis alimentares judaicas. A dieta babilônica era uma forma de assimilação cultural, forçando os jovens a adotar práticas que eram contrárias às suas crenças. No entanto, Daniel tomou uma decisão corajosa. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel 8. O compromisso de Daniel com Deus foi mais do que uma simples questão de dieta. Era uma questão de lealdade e pureza espiritual. Ele não queria se comprometer com as práticas pagãs que poderiam desviar sua devoção ao Senhor. Para evitar se contaminar, Daniel pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse uma dieta de vegetais e água. Daniel disse a Melzar, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta os teus servos 10 dias. Desse-nos legumes e água a beber. A decisão de Daniel foi uma demonstração de sua fé e de sua confiança em Deus. O resultado foi notável. Após 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e robustos do que os outros jovens que se alimentavam das iguarias do rei, e ao fim de 10 dias, pareceram melhor e mais robustos de carne do que todos os jovens que comiam das finas iguarias. Este episódio não apenas evidenciou a providência e a bênção divina sobre Daniel, mas também estabeleceu um padrão de fidelidade e coragem que definiria toda a sua vida. Apesar das adversidades e dos desafios que ele enfrentou na terra estrangeira da Babilônia, Daniel manteve uma fé inabalável e uma devoção sincera a Deus. Ele se tornou um exemplo de integridade e coragem, servindo como um farol de fé em meio à corrupção e à idolatria que o cercavam. Assim, o jovem Daniel, mesmo em cativeiro e longe de sua terra natal, permaneceu firme em suas convicções.
mostrando que a verdadeira fidelidade a Deus não conhece fronteiras e pode prosperar mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Interpretação dos sonhos de Nabucodonosor. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos perturbadores que nenhum de seus magos, astrólogos ou feiticeiros conseguiu interpretar. Desesperado por respostas, o rei ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. Daniel, ao saber do decreto, pediu tempo para buscar a misericórdia de Deus. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo. Daniel 2, 17 e 18. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Ele louvou a Deus pela sabedoria e poder concedidos e foi levado à presença do rei. Daniel explicou que o sonho de Nabucodonosor era uma revelação divina sobre o futuro dos reinos da terra. Tu estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Daniel 2:31. A estátua tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre, coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Daniel explicou que cada parte da estátua representava um reino, começando com o império de Nabucodonosor, com uma cabeça de ouro. Ele lhe profetizou a ascensão e queda de futuros impérios, culminando com um reino eterno estabelecido por Deus. Nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Daniel 2:44. Nabucodonosor ficou impressionado com a interpretação de Daniel e reconheceu a soberania de Deus. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de segredos, pois pudeste revelar este segredo. Daniel 2:47. Daniel foi promovido a uma posição de grande influência na Babilônia, e seus amigos Ananias, Misael e Azarias também foram elevados a altas posições. A fornalha ardente, a prova de fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, em um ato de arrogância e desobediência, mandou construir uma enorme estátua de ouro e ordenou que todos os povos a adorassem. Aqueles que desobedecessem seriam lançados em uma fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, companheiros de Daniel, recusaram-se a adorar a estátua, permanecendo fiéis a Deus. Quando confrontados pelo rei, eles responderam com coragem: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Enfurecido, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e que os 3 homens fossem amarrados e lançados ao fogo. O calor era tão intenso que os soldados que os levaram até a fornalha foram mortos. No entanto, ao olhar para a fornalha, o rei viu 4 homens andando livremente no meio do fogo, ilesos, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3:25. Nabucodonosor, espantado, chamou os 3 homens para fora da fornalha. Eles saíram sem um único cabelo queimado ou cheiro de fumaça em suas roupas. O rei reconheceu o poder de Deus e fez um decreto para que ninguém falasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel 3:29. O banquete de Belsazar. A mão na parede. Anos depois, durante o reinado de Belsazar, neto de Nabucodonosor, ocorreu um evento que marcou o fim do Império Babilônico. Belsazar organizou um grande banquete para 1000 de seus nobres e, em um ato de blasfêmia,
ordenou que trouxessem os utensílios de ouro e prata que seu avô havia tirado do templo de Jerusalém. Eles usaram esses utensílios sagrados para beber vinho e louvar os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Daniel 5:5. O rosto de Belsazzar empalideceu e ele ficou aterrorizado. Nenhum dos sábios da Babilônia pôde interpretar a escrita na parede. A rainha, ao ouvir sobre a situação, lembrou-se de Daniel e sugeriu que ele fosse chamado. Daniel foi trazido diante do rei e, antes de interpretar a escrita, lembrou a Belsazzar sobre a arrogância e a humilhação de Nabucodonosor. Ele explicou que Belsazzar havia desonrado a Deus e que o julgamento divino estava próximo. Esta é a interpretação da coisa. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Daniel 5. Naquela mesma noite, Belsazzar foi morto e Dário, o medo, tomou o reino. A cova dos leões. A fidelidade de Daniel. Quando Dario assumiu o trono, ele nomeou Daniel como um dos 3 administradores principais sobre todo o reino. A integridade e a habilidade de Daniel logo destacaram, e Dario planejava colocá-lo sobre todo o reino. Isso despertou inveja e a conspiração entre os outros líderes, que procuraram uma maneira de derrubar Daniel. Eles sabiam que a única maneira de fazê-lo seria relacionada à sua devoção a Deus. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme o interdito. Que todo homem que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não... Dario, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. Daniel, porém, continuou sua prática habitual de orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Os conspiradores rapidamente relataram a desobediência de Daniel ao rei, que, apesar de sua relutância, foi forçado a cumprir a lei. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Daniel 6. Durante a noite, o rei Dário jejuou e não pôde dormir. Ao amanhecer, correu até a cova dos leões e chamou por Daniel. Para seu alívio, Daniel respondeu: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum." Daniel 6:22. Dário, cheio de alegria, ordenou que Daniel fosse retirado da cova e os conspiradores, junto com suas famílias, fossem lançados no lugar dele. O rei Dário proclamou a grandeza do Deus de Daniel. Em todo o reino, paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. As visões apocalípticas de Daniel. Nos capítulos seguintes do livro de Daniel, encontramos algumas das visões mais impressionantes e apocalípticas da Bíblia. Em uma dessas visões, Daniel viu 4 grandes animais saindo do mar, cada um representando um reino que governaria a terra. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Continue olhando. Essas visões revelaram a Daniel a ascensão e queda de impérios e o julgamento final de Deus. Em outra visão, Daniel viu um carneiro com 2 chifres, sendo atacado por um bode com um chifre notável, representando a batalha entre os medos e os persas e o Império Grego. O carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia.
Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Daniel 8, 21. Essas visões perturbavam Daniel profundamente, mas também lhe traziam esperança, pois revelavam o triunfo final de Deus sobre todas as nações e o estabelecimento de seu reino eterno. A profecia das 70 semanas. Uma das profecias mais enigmáticas de Daniel é a visão das 70 semanas. Durante um tempo de oração e jejum, o anjo Gabriel apareceu a Daniel e explicou a visão, que delineava um período de 70 semanas de anos até o advento do Messias e a consumação dos tempos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para acabar com a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para trazer a iniquidade, e para... Gabriel detalhou que após 69 semanas, o Messias seria cortado, e o povo de um príncipe, que há de vir, destruiria a cidade e o santuário, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9, 27. Essa profecia tem sido objeto de intenso estudo e debate ao longo dos séculos, mas é amplamente vista como uma referência direta à vinda de Jesus Cristo e aos eventos finais dos tempos, a ressurreição dos mortos, o juízo final. Daniel recebeu a revelação de que no fim dos tempos haverá uma ressurreição dos mortos, com muitos que dormem no pó da terra despertando, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Essa visão do juízo final enfatiza a justiça de Deus e a recompensa para os fiéis. Daniel foi assegurado de que ele próprio descansaria e se levantaria para receber sua herança no fim dos dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel 12. As palavras seladas, segredos do futuro. O anjo instruiu Daniel a selar as palavras do livro até o tempo do fim, indicando que muitas das revelações e profecias dadas a ele eram destinadas para uma compreensão futura. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Daniel 12, 4. Daniel, intrigado e desejando entender mais, perguntou sobre o tempo desses eventos. O anjo respondeu que as palavras estavam seladas até o tempo do fim, quando muitos seriam purificados, embranquecidos e provados. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 10. A última visão, o fim dos tempos. A última visão de Daniel revelou mais detalhes sobre os eventos do fim dos tempos, incluindo a grande tribulação e a purificação dos fiéis, desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. Haverá 1290 dias. Daniel 12. Essa visão foi uma conclusão poderosa às revelações apocalípticas de Daniel, oferecendo tanto um aviso de dificuldades vindouras, quanto uma promessa de redenção e vitória final para aqueles que permanecem fiéis a Deus. A mensagem central dessas visões é a soberania de Deus e o eventual estabelecimento de seu reino eterno. A conclusão: a esperança na promessa divina. O livro de Daniel termina com uma promessa de ressurreição e recompensa eterna para os fiéis. Apesar das tribulações e desafios que Daniel e seus companheiros enfrentaram, a mensagem final é de esperança e confiança na justiça e na misericórdia de Deus. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel 12. A vida e as profecias de Daniel servem como um poderoso testemunho da fidelidade e soberania de Deus.
Suas visões apocalípticas e revelações oferecem uma visão do plano divino para a humanidade e um chamado à fé e à perseverança em meio às adversidades. Se você deseja continuar explorando os mistérios sombrios das Escrituras, inscreva-se no canal Sombras das Escrituras. Juntos, vamos desvendar as profecias e as revelações que moldaram a história e continuam a inspirar fé e esperança. Até a próxima revelação, Anjos e Demônios, explorações sobre a existência, papéis e histórias de anjos e demônios na Bíblia.